A palavra do Senhor vai nos dizer lá no livro de Filipenses, no capítulo de número 3. Quero ler com os irmãos somente o versículo 13 e o versículo de número 14. Amém? Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e versículo 14. Diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Bem, então Paulo fala isso. Irmãos, quanto a mim, não julgo alcançado, mas aí ele vem com atitude, né? Então, para avançarmos, vai ser marcado por nossas atitudes. Uma coisa eu faço. Diga assim, eu faço. Né? Eu sei que o clima está gostoso, irmão. Está bom para a gente dormir lá fora, né? Mas diga com mais força assim, eu faço. Amém, glória a Deus, né? Tá certo? Então, eu faço uma atitude. E essa atitude de Paulo, irmãos, nós vamos desenvolvê-la, pensar essa atitude do apóstolo Paulo em três aspectos, de três formas. Ele diz assim, uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, isso nos faz lembrar e ter uma noção do passado, esquecendo das coisas que para trás ficam, né? Avançando para aquilo que está diante de mim, o hoje, o que nós temos hoje. Então, traz para nós essa ideia de presente, do que eu tenho hoje, né? E prosseguir, né, para o alvo. Prosseguir que traz para nós uma ideia de futuro. Prosseguir para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, o texto traz para nós, podemos ver de várias formas, mas o apóstolo Paulo traz esse texto para nós, e nós podemos compreendê-lo dessa forma também, de esquecer das coisas que para trás ficam, de avançar para as coisas que estão diante de nós, e para prosseguir para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Tá certo? Olha só, o texto podemos dividi-lo assim, ó. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, passado, né? Avançando para as que estão diante de mim, presente, né? Prossigo para o alvo, futuro. Então podemos enxergar também o texto dessa forma, até para ficar uma forma mais didática para nós também. E quando nós olhamos para o passado, para o presente, para o futuro, nós compreendemos que precisamos pensar também sobre o nosso tempo, né? Nós estávamos em 2025, chegou 2026, então a gente tem que olhar para o tempo, porque quando mexe com o nosso passado, com o seu passado, com o nosso presente, com o futuro, nos faz lembrar sobre o nosso tempo. E o tempo é a sucessão de anos, meses, semanas, dias, horas, minutos e segundos, que nos dá a noção de passado, presente e futuro. Tá certo? Então, quando nós olhamos para o passado, né, nós precisamos ter essa compreensão desses três aspectos em relação ao passado. Tem pessoas que elas se deixam dominar, tem pessoas que elas negam e tem pessoas que elas tratam o passado, né? Então tem pessoas que elas tentam negar, elas vivem hoje e não, sabe uma coisa, é melhor eu não mexer naquela história, é melhor eu não falar, é melhor eu não comentar, é melhor ninguém saber. Então muitas pessoas elas querem negar aquilo que é a própria história dela, né? Que é a própria história. Então muitas pessoas elas tentam negar, outras pessoas elas se deixam dominar e com isso ela não consegue viver bem no presente hoje, porque ela se deixa dominar pelo passado. Ela sempre vem arrastando o sentimento de culpa, se deixa dominar. E tem algumas pessoas que elas optam por tratar. Nós podemos identificar isso e ver esse processo quando nós olhamos lá para João 4 e encontramos a mulher samaritana. Bem conhecido dos irmãos, o texto da mulher samaritana. Então ela está lá, Jesus
pede água para ela, e tem todo aquele diálogo, todo aquele momento, e no final ela pede dessa água, pede da água da vida para Jesus. Jesus se identifica como a água da vida, não é? E ela pede dessa água, e Jesus diz para ela: pô, vai lá chamar o seu esposo, né? E aí quando Jesus toca na ferida, no passado, né? Então ela vivia negando aquela situação, e ao mesmo tempo se deixava dominar pelo passado. E ela disse: não é meu esposo. E Jesus disse para ela: bem, é verdade, porque você já teve cinco maridos, e esse que está com você não é seu esposo, né? E aí, né, Jesus estava ministrando, tratando, quebrando para poder restaurar, porque muitas vezes o Senhor faz assim conosco. E aquela mulher, então, naquela mulher nós aprendemos a dar essa olhada, tá certo? Então, é importante a gente olhar para a nossa vida, ainda mais nesse momento de primícias, esse momento onde está começando o ano, para você não trazer o lixo emocional que tem que ficar lá em 2024, 2025, sabe? Para você não trazer uma carga emocional, uma carga de pecado, de lixo emocional, de situações mal resolvidas, de situações que eram para ficar no passado, que não vão te edificar em nada, né? A não ser te puxar para trás, a não ser tentar dominar você, atrapalhar de você viver uma vida abençoada. Às vezes nós encontramos algumas pessoas que elas têm tudo para romper, têm tudo para ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus, e às vezes não são. E quando a gente começa a conversar com essas pessoas, a verificar a vida dessas pessoas, elas arrastam, elas negam, elas se deixam dominar, elas têm situações que precisam ser tratadas e precisam ser resolvidas. Quando olhamos para o passado, nós vamos encontrar também, queremos fazer algumas considerações, né? Essas duas considerações, algumas situações que nós precisamos realmente esquecer, como diz o apóstolo Paulo, e outras que nós não podemos esquecer, verdade? Então tem situações no nosso passado que são marcantes, tem situações, e como diz o apóstolo Paulo, esquecer aquilo que para trás fica, né? Mas tem outras coisas que nós não podemos esquecer, né? O que eu tenho que esquecer e o que eu não posso esquecer. Quando nós falamos de esquecer, a gente precisa compreender um pouco sobre o esquecimento na palavra de esquecimento bíblico, né? A gente que trabalha com traumas, ajudando pessoas, auxiliando pessoas, eu já vi algumas vezes Deus deletar literalmente da memória de algumas pessoas, algumas situações traumáticas. Pessoas que foram violentadas, pessoas que foram abusadas, pessoas que passaram por alguns níveis de traumas e elas passaram também por ministrações de restauração, e Deus foi lá e apagou completamente. A pessoa muitas vezes não lembra do que aconteceu, daquela situação, ela foi tratada e restaurada e não lembra daquilo que aconteceu. Mas a grande maioria das vezes, né, Deus trata e a pessoa ela continua lembrando, só que ela lembra sem sentir dor. Entendeu a diferença? Então ela lembra da situação, ela lembra que lá na infância aconteceu um problema, ela lembra que lá na adolescência aconteceu aquele trauma, ela lembra que houve aquela rejeição, que houve aquele abandono, só que ela é uma pessoa tratada, então ela lembra, mas ela não sente dor, não sente dor emocional, tá certo? Então o esquecimento bíblico, ele acontece dessa forma também, irmãos, tá certo? Então vamos lá, o que eu tenho que esquecer? Primeiro, irmão, nós precisamos esquecer dos nossos pecados passados, né? Temos que esquecer dos nossos pecados. Por quê? Porque a palavra do Senhor vai nos dizer, lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 17, o Senhor Deus diz assim: dos teus pecados eu não me lembrarei mais, diz o Senhor. Irmãos, quando nós pecamos, em primeira instância, todo pecado é contra Deus. Existem pecados contra a igreja, existem pecados que são relacionais, existem pecados que são contra a família, existem pecados que são contra nós mesmos, não é verdade? Existem vários níveis de pecado, mas em primeira instância todo pecado é contra Deus. E o próprio Senhor Deus está dizendo: dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Se aquele que poderia nos acusar está dizendo que vai nos perdoar, por que nós vamos ficar remoendo a situação? Meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Por que lá em 2010 eu fiz isso, né? Por que em 2015 aconteceu aquilo? Então isso vai estar alimentando o sentimento de culpa, né, dos nossos. Então nós precisamos estar assim, lançando fora, nós temos que esquecer
dos nossos pecados passados. Nós precisamos esquecer das ofensas dos outros contra nós, né? Você lembra aquela pessoa que te ofendeu, aquela pessoa que te machucou, aquela pessoa que te magoou? Se você precisa liberar perdão para ela. Quando nós não liberamos perdão, é como se eu tomasse um veneno e quisesse que você morresse, né? Eu não vou perdoar, né? Como se isso fosse uma virtude, né? O perdão é uma virtude dos fortes. Os fracos é que não conseguem perdoar. E tem pessoas que não, eu não perdoo. Nós precisamos perdoar, liberar, né? Tá certo? Esquecer das ofensas dos outros, tá bom? Dos outros contra nós. Aquilo que te ofenderam, entrega, lança na cruz. Ah, mas estão falando de mim, né? Deixa eu falar, lança na cruz, ora, abençoa aquele que está falando mal de você, aquele que está caluniando, abençoa essas pessoas. Lança isso fora, em nome de Jesus. Temos que esquecer dos nossos pecados passados, temos que esquecer das ofensas dos outros contra nós, temos que esquecer, irmão, das atitudes erradas. Atitudes erradas que às vezes não foram propriamente um pecado, mas as situações que talvez precisavam ser. Tínhamos um Peugeot 206, pastor, né? Tínhamos um Peugeot, e aí nós estávamos passando por um desenrolar de algumas situações financeiras, e nós resolvemos, eu e a Cássia resolvemos, não, nós vamos vender esse Peugeot, né? Vamos vender esse carro, tá certo? E, assim, para quem mexe um pouco com carro, sabe que não é todo dia que aparece um comprador para um Peugeot 206, não é verdade? E assim, isso nós conversamos, e estava decidido, ficou acertado que nós iríamos fazer a venda desse carro. E passou mais ou menos um mês, e eu estava lá em Teresina, no centro de Teresina, o carro parado, sem placa de venda, sem nada. Um sujeito, Deus mandou, um enviado do Senhor, e ele encostou no carro, olhou para mim e disse assim: rapaz, tu quer me vender esse carro não? Eu disse: quero. É quanto? Não, eu falei o preço para ele. Ele disse: não, pô, vamos lá em casa pegar o dinheiro. E eu saí dali e fui direto na casa dele, peguei o dinheiro. Teve no meio do caminho, até pensei: rapaz, será que isso não é golpe não, né? Que um negócio desse tão rápido. E eu fui, me levou na casa dele, pegou lá, entregou o dinheiro, e ele foi me deixar lá na porta lá de casa. E eu entrei todo feliz com o dinheiro na mão. Só que as atitudes erradas, eu estava tão empolgado que eu não avisei para a Cássia, né? Que eu não avisei. Nós tínhamos alinhado um mês antes, vamos vender. Mas naquele dia, nessa hora, o carro era o melhor carro do mundo, né? Cadê o carro? Eu vendi. Conversa, não, eu vendi, né? Então, e aquilo ali depois nós podíamos conversar, orar, né? Foi quase um ano para a gente resolver a situação desse carro. Eu disse: amor, vamos sepultar a história desse carro, em nome de Jesus. Então, só mostrando para os irmãos que às vezes nós temos algumas atitudes erradas, não foi um pecado em si, né? Mas naquele momento houve uma falha de comunicação. Nós precisávamos ter algo em comunicação. Eu me empolguei tanto com a venda do carro, né? Ainda toda hora que aparece que eu fui lá, vendi, cheguei em casa com o dinheiro na mão, e ela: cadê o carro? E o carro estava vendido, né? Então, às vezes, nós cometemos algumas atitudes erradas também, falha de comunicação, então tem que lançar isso fora também para a gente não ficar, né? Já pensou, a gente depois de tanto tempo, e o carro, hein? Tá certo? Trazendo situação. Então, a gente precisa estar resolvido em relação a essas questões, né? E das frustrações da vida. Muitas vezes, feito isso, eu não devia ter... Chegam situações na nossa vida, a gente começa: se eu tivesse feito isso, eu não devia ter casado com ele, eu devia ter casado com ela, por que eu não esperei um pouco mais, por que eu não estudei, por que eu não aproveitei aquela oportunidade, eu devia ter ficado em tal cidade, eu devia ter feito isso, e isso vai gerando uma sensação de frustração. E nós esquecemos porque as coisas fogem do nosso controle, mas nada, absolutamente nada, foge do controle de Deus. Ele tem onde você está, onde você... Ele que tem o controle sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família, onde você está, onde você mora, onde você congrega. Deus tem o controle sobre todas as coisas. Então a gente tem que lançar isso fora, que eu tenho que esquecer dos nossos pecados, das ofensas dos outros contra nós, das atitudes erradas, das frustrações da vida. Mas existem algumas coisas, irmãos, que nós não podemos esquecer. O que é que nós não podemos esquecer? As experiências adversas que nos fizeram crescer. Porque Deus usa as provações para que nós sejamos aprovados.
Deus usa o sofrimento, muitas vezes o sofrimento ele tem um caráter pedagógico. Deus usa as adversidades da vida para que a gente venha aprender, para que nós possamos crescer, para que sejamos pessoas melhores, para que o nosso caráter seja aperfeiçoado, para que a gente venha buscar mais a Deus. Então nós não podemos esquecer das experiências adversas que nos fizeram crescer. Nós não podemos esquecer das coisas boas da vida, irmãos, né? Momentos bons, momentos de família, momentos de amigos, momentos que marcou a sua vida, momentos que marcou a sua infância, né? Experiências que foram marcantes, experiências de alegria, experiências ali com a sua família, momentos transformadores, momentos que marcam a nossa família, que marcam a nossa infância, não é verdade? Todos nós temos momentos assim. Então nós temos que lembrar das coisas boas da vida, porque nós temos uma facilidade muito grande de olhar para aquilo que não deu certo. Às vezes o sujeito ele passou os primeiros 20 anos da vida de tranquilidade, de coisas boas, de bênção, e aconteceu os momentos bons da vida. Então o sujeito ele vai se focar naquele trauma e termina esquecendo os momentos bons da vida. Então nós não podemos esquecer as coisas boas da vida, não podemos esquecer dos feitos de Deus, meus irmãos. Dos feitos de Deus, da mão do Senhor sobre a sua vida, né? Dos gigantes que você já derrubou, das batalhas que você já enfrentou. Você lembra dos feitos de Deus sobre a sua vida, né? Cada um de nós temos uma história, um testemunho. Às vezes nós vemos o pastor Corifeu e a pastora Sueli contando, mostrando, quando vieram, a gente olha nas fotos, imagina como é que foi, né, a luta 30 anos atrás, desse jeito, dessa forma, né? Tá certo? Então, os feitos de Deus na vida deles que nos impulsionam, e os feitos de Deus também nas nossas vidas, aquilo que o Senhor já tem feito, né? Deus ele tem agido, quando o Senhor age, nada e ninguém pode impedir o seu agir, é o que diz lá Isaías 43:13, antes que houvesse dia, eu sou, nada há que possa escapar das minhas mãos, porque operando eu, agindo Deus, quem impedirá? Que o Senhor assim nos alcance, nos atinja com o seu agir, em nome de Jesus, amém, meus irmãos? E nós não podemos esquecer das promessas de Deus. Quem tem promessa aqui, né? Tem promessa de Deus, não podemos esquecer das promessas do Senhor. Deus, ele começou a obra dele, a palavra do Senhor, no mesmo livro de Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. A palavra do Senhor nos diz, primeiro com Jesus, Deus está trabalhando nas nossas vidas, irmãos. A palavra do Senhor nos diz, 1 Coríntios 2:9, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais se passou pelo coração do homem. São coisas grandiosas assim que o Senhor tem preparado para nós. Isaías capítulo 64, versículo 4, diz que desde a antiguidade não se viu um Deus que trabalha para o bem daqueles que nele esperam, né? Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Nós estamos aqui orando, buscando, clamando ao Senhor, e o Senhor já está com a bênção do domingo preparada, com a bênção do janeiro preparada, com a bênção do fevereiro preparada, com a bênção de março preparada. Nós estamos aqui, mas o Senhor já está com a bênção preparada. Então creia nas promessas do Senhor, em nome de Jesus, irmão, creia nas promessas, amém? Então, nós olhamos para a palavra e vemos esse mover, né, em relação ao passado. E é importante falar um pouco do passado, como nós falamos, né, para que a gente possa entender e não nos prendermos ao passado, mas compreendermos que nós precisamos avançar, avançando para os que estão diante de mim, né? Então o Senhor tem nos dado hoje, e nós precisamos avançar no presente. Hoje é tempo de avançar, meus irmãos, é tempo de avançar. E pensando no presente, primeiro, atitude, precisamos ter atitude. Deus tem ministrado ao nosso coração no decorrer desses dias, e fala que nós precisamos fazer a nossa parte, irmãos. E as bênçãos dele, morreu, ressuscitou ao terceiro dia. E as bênçãos do Senhor, tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, está disposto, está disponível para nós. Nós precisamos tomar posse, é direito nosso, é nossa herança, né? Mas nós precisamos ter atitude. O que você tem feito? O ano começou. Tem gente que está esperando segunda-feira para começar, né? Tem que ter atitude. Já começou? Já está aqui capítulo na Bíblia?
Para quem você já falou de Jesus esses dias? Né? Já fez aquela oração, Senhor, coloca alguém, eu queria falar do teu amor. Né? Faça essa oração. Senhor, eu queria amanhã falar do teu amor para alguém. Faça esse tipo de oração ao Senhor. E Ele vai colocar, porque as pessoas estão sedentas lá fora, precisando de uma palavra, tá certo? E a gente tem que ter atitude. Temos atitude. Sentar, colocar a nossa casa em ordem, né? Põe em ordem a tua casa, né? Diz a palavra. Então a gente tem que, vamos sentar aqui, vamos colocar as coisas. O que é isso aqui? Não, isso estava acontecendo, isso aqui não é de Deus. Eu não quero mais isso aqui na minha vida, não. É o novo tempo, é a nova atitude. São novas coisas, né? Vamos fazer novos direcionamentos. Então nós precisamos ter novas atitudes. Atitude. Nós agimos, né? O Senhor, Ele reage. Lembra lá de 2 Crônicas 7,14? Se o meu povo, que somos nós, quem é o povo que se chama pelo nome do Senhor? É nós. Se o meu povo, que se chama pelos meus caminhos, aí vem a atitude de Deus, se humilhar e orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, aí vem a atitude de Deus, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Porque eis que de agora em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar, diz a palavra do Senhor. Então a palavra do Senhor ela é marcada assim, buscar-me-eis, me encontrareis, né? A palavra do Senhor é marcada por atitudes, então que nós venhamos tomar a atitude correta. Espírito Santo, me ajuda, né? Me ajuda, Senhor. Romanos 8,14 diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então pede isso, Espírito Santo me guia, me orienta, me mostra, para que nós possamos ter a atitude correta. Em relação ao nosso presente, faça atitude, né? Tenha atitude. Em relação ao nosso presente, nós precisamos realizar um violento esforço para frente, né? Eu estava esses dias batendo cabeça com esse texto, né? Estudando esse texto, e dando uma olhada no texto original, no grego, né? E uma das expressões de avançar, ele tem a ver exatamente com essa frase. O avançar do apóstolo Paulo, ele tem a ver com violento esforço para frente. Guarde essa frase aí no seu coração. Eu preciso fazer um violento esforço para frente. Ele tinha uma ideia de um corredor. Você já viu um corredor, um sujeito que vai ganhar uma corrida, e ele correr ali olhando de lado, olhando para trás e tudo. Você já viu? Não. O corredor, ele se posiciona o corpo ali no aero de primeiras passadas, ele lança para frente, e principalmente ali nas primeiras passadas, ele faz um violento esforço para frente. Quando nós vamos começar algo, quando o sujeito começa um relacionamento, ele começa a potencializar aquilo que ele é bom. Ninguém conquista ninguém mostrando os defeitos, né? Começa a namorar e potencializa o que é bom. O sujeito está abrindo uma empresa, ele se dedica, exclusividade 100% naquela empresa, naquele negócio. O que é isso? É um violento esforço para frente, irmão. Não, eu sei que eu vou precisar me esforçar mais para dar certo, né? Então o que o Paulo está falando desse violento esforço para frente, dessa atitude espiritual. Não é, vou deixar acontecer. Não vai acontecer, irmãos. Se você não sistematizar, se você não se organizar, se não for prioridade, você não vai ler, você não vai orar, você não vai buscar, você não vai cumprir. Aqueles planos e projetos que você está escrevendo, vai acontecer, 5, 6, 10 dias já está abandonando. Então é necessário fazer um violento esforço para frente, irmãos. É para frente que a gente vai. É avançando, é conquistando. O nosso Deus é um Deus que vai abrindo portas, que vai abrindo o mar vermelho, que vai abrindo situações para que nós venhamos tomar posse das conquistas, das vitórias, dos momentos na presença do Senhor. Então precisamos, em relação ao nosso presente, fazer um violento esforço para frente, irmãos. Nós precisamos andar acima da média. Nós precisamos orar mais. Né? Nós precisamos nos esforçar mais. Nós precisamos buscar mais. Né? Nós encontramos, e mesmo quando olhamos no meio secular, no mercado de trabalho, por exemplo, não há mais vaga para bom, não é verdade? Não há mais vaga para bom, você tem que ser excelente, tem que fazer o melhor. E para Deus ainda mais, irmãos.
Nós precisamos fazer com excelência, não podemos fazer as coisas de qualquer jeito, não podemos fazer a obra do Senhor relaxadamente, não podemos inverter, como nós vimos aqui o pastor falando, não podemos inverter o texto de Mateus 6,33, que diz para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Tem gente que busca todas as outras coisas, aí se sobrar um pouco de tempo, que não vai sobrar, o que é que eu posso fazer agora na igreja, ou no reino, ou na célula? E depois reclama, o que está acontecendo com a minha vida espiritual? Por que Deus permitiu isso ou aquilo? Né? Então o Senhor tem que ser a prioridade na nossa vida. E nós precisamos buscar ao Senhor, andar acima da média, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor nos leva aos lugares altos, amém? Ele nos leva aos lugares altos, aos lugares da adoração, né? Tem que andar acima da média, tá bom? Precisamos, irmãos, vencer o medo. A pastora Sueli ontem orava aqui, a gente concordando em oração, e nós precisamos vencer o medo, porque o medo, ele anda junto, ele é irmão gêmeo do não vai dar certo, tá? Ele aponta dizendo que não vai dar certo. Então nós precisamos superar o medo, ele sempre vai existir, ele sempre vai bater na porta, mas a vida ali, um passo na frente, vivida além do medo. A nossa vida ela tem que ser vivida ali um passo na frente, além do medo. O medo vai chegar, vai querer bater na porta, mas nós precisamos confiar no Senhor e estar sempre à frente, né? Porque o medo ele paralisa o nosso potencial. Quando nós pensamos em medo, há pelo menos 3 aspectos, depois nós vamos falar mais sobre isso, mais rapidamente, né? Há 3 aspectos em relação ao medo. O medo do passado, ele está relacionado ao sentimento de culpa. A pessoa não consegue se perdoar. O Senhor até perdoa, ela fica com dificuldade de se perdoar. Então o medo do passado está relacionado ao sentimento de culpa. O medo do presente está relacionado ao sentimento de angústia. Pessoas que vivem angustiadas. E o medo do futuro está relacionado à ansiedade. Então, será que vai? Como é que vai ser? Eita, o ano começou muito parecido com 2023. Começou muito parecido com 2025, né? Então começa a se focar de uma forma errada. Então nós precisamos superar, vencer esses obstáculos, ter atitude, fazer um violento esforço para frente, andar acima da média, vencer o medo e ser uma pessoa que conquista hoje, né? Ser uma pessoa que realiza, que conquista. O que você já conquistou, o que já nesses primeiros dias do ano, né? O que você já conquistou? Em que áreas você já avançou, né? Então nós temos que ser pessoas que conquistam já hoje, o Senhor nos deu hoje, né? Então se organize, ore, os seus dons, a sua vida espiritual, a sua vida ministerial, os seus dons, os seus talentos, as capacitações que o Senhor derramou sobre a sua vida. Organize primeiro tudo isso, né? E avance. E aí Deus vai mostrar para você os caminhos também. O que você tem que fazer, que curso você vai realizar, que capacitação você vai fazer, que pós-graduação você vai fazer, que área da sua vida que você vai estar investindo. O Senhor, Ele nos ama e Ele cuida da nossa vida como um todo. Como um todo. Mas quando nós priorizamos e nos colocamos diante dEle, pedimos para Ele ajustar, fazemos esse ajuste espiritual, as demais coisas elas começam a ser organizadas também em nossa vida. Precisamos ser pessoas que conquistam hoje. Vamos avançar, em nome de Jesus, amém? Vamos avançar. E o futuro, irmãos, né? Falamos um pouquinho do passado, que nós temos que esquecer, o que nós não podemos esquecer. Vimos em relação ao presente, né? O hoje que o Senhor nos dá, a sermos pessoas de atitude, a buscar mais, a ler mais, a clamar mais, né? A conquistar hoje, né? Em relação ao futuro, irmãos, nós precisamos continuar prosseguindo para o alvo, né? Há um alvo, né? Há um prêmio, e nós precisamos continuar seguindo para os. Paulo compreendia que era bom estar com os irmãos, era necessário estar com a igreja, orientar a igreja, mas Paulo compreendia e sabia que bem melhor era estar completamente com o Senhor
E nesse texto também ele se refere, ele fala da glória celestial, ele fala da vida eterna, ele fala da salvação em Cristo Jesus. Prosseguir para o alvo, porque nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo, irmãos. Nós estamos nessa terra, mas nós não somos nessa terra. Nós estamos aqui de passagem, irmãos, né? De passagem. Chegará o momento que nós nos encontraremos com o Senhor nos ares, estaremos para sempre com o Senhor, diz a palavra do Senhor, né? Jesus disse, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vou teria dito, e eu vou preparar-vos lugar, de outra vez eu virei, para que onde quer que eu esteja, vós estejais comigo. Foi a palavra de Jesus do Evangelho de João, capítulo 14, né? Então, irmãos, precisamos prosseguir para o alvo. Eu sei que você tem planos, eu sei que você tem projetos, todos nós temos projetos, precisamos projetar, né? Projetar bem, pensar bem esse ano. Como nós falamos no início, eu creio que Deus vai fazer muito mais. Em todos os momentos aqui nós estamos orando, e eu com meu envelopezinho lá, eu sei que o Senhor vai fazer mais, vai fazer muito mais do que eu escrevi aqui, do que eu estou pedindo, do que nós estamos pensando. Eu creio, Senhor, eu creio, né? Então, nós temos os nossos planos, mas o nosso coração tem que estar em Jesus, irmãos. Nosso coração tem que estar na glória, tem que estar no céu, né? Nosso coração tem que estar voltado ao Senhor. Nós temos alvos no mundo natural, temos sim. E Deus se alegra em nos abençoar. A Bíblia diz lá em Hebreus 11:6, no final, um texto bem conhecido, né? Que o justo vive pela fé que nós agradamos ao Senhor. E lá no final do versículo ele diz que o Senhor é galardoador dos que o buscam. O Senhor, Ele é ajudador dos que o buscam. O nosso Deus, irmão, não é Deus de reter bênção. O nosso Deus é Deus de derramar bênção, amém? É Deus de derramar bênção sobre nós. Não é Deus de reter, mas de derramar as bênçãos. Então, no futuro, precisamos prosseguir para o alvo. Nós precisamos, nesse seguir para o alvo, ter uma direção. Precisamos ter uma direção, irmãos. Para não nos desviarmos nem para a direita e nem principalmente para a esquerda, né? Então não podemos desviar o nosso caminho, não podemos desviar o nosso foco, não podemos querer pegar alguns atalhos. Há um caminho para nós que nós precisamos trilhar. Há um caminho que é meu, há um caminho que é seu. Então nós precisamos ter uma direção. Opa, é por esse caminho. Esse é o caminho, andai nele, diz o profeta Isaías, né? Então é por esse caminho que eu vou trilhar. É dessa forma, porque tem caminhos, irmãos, que são difíceis. Se o sujeito não tem uma direção, não vai prosseguir. Lembra do povo de Deus quando eles saíram do Egito e eles estavam indo em direção à terra prometida, ou seja, algum dia, algum momento eles iam obediência devido ao pecado, mas devido à desobediência, devido ao pecado, eles passaram 40 anos, né? 40 anos para chegar na terra em círculo, né? Nós precisamos ter uma direção. O Senhor está mostrando, esse é o caminho. E qual é o caminho, irmão? É o caminho da obediência, é o caminho da cruz, é o caminho da santidade, é o caminho da renúncia. Esse é o caminho dos discípulos de Jesus. Mateus 16, 24, ele diz isso, né? Quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, disse Jesus. Então esse é o caminho do discípulo de Jesus. Então nós precisamos ter uma direção, irmãos. Em relação ao princípio do futuro, temos que compreender o princípio da semeadura. Plantar bem hoje. Porque o Senhor diz que o Senhor não se deixa escarnecer. Então aquilo que é importante nós plantarmos bem hoje, para nós colhermos certo amanhã. Então está em desobediência, está em transgressão, está em rebeldia. Como que vai colher bênção amanhã? Não vai. Então nós vivemos também o princípio da semeadura. Ele está direcionado ao nosso futuro. Temos que plantar bem hoje em nossa casa, em nossa família, em nossos filhos. Na igreja do Senhor, temos que plantar bem, viver o princípio da semeadura. Isso vai nos garantir um futuro na presença do Senhor. Ter esperança, a esperança. A Bíblia diz que Cristo em nós, a esperança da glória. A esperança da glória.
Há um ditado popular errado que não serve para nós aí fora, né? Que diz que a esperança é a última que morre. Isso não funciona para nós, né? Isso não é para nós. Porque nossa esperança, ela já morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Amém? É a nossa esperança. É Cristo em nós, a esperança da glória. Temos que ter esperança, encher o nosso coração de esperança e acreditar na bênção do Senhor, porque nós somos abençoados. Amém? Você pode dizer assim: eu sou abençoado em nome de Jesus. Você pode dizer isso? Nós somos abençoados, irmãos. Somos abençoados. Que privilégio nós temos de estar aqui na noite tão preciosa dessa aqui na casa do Senhor, né? Somos abençoados. Deus tem abençoado, tem cuidado. Você olha ali para o ano que passou. Você lembra o dia que faltou o alimento na tua mesa em 2025? Sabe que dia que foi? Dia nenhum. Amém? Glória a Deus, dia nenhum, e nem vai faltar, porque o nosso Deus é o Deus de provisão, é o Deus de bênção, é o Deus que abençoa. A promessa dele é que ele abençoa e multiplica a obra das nossas mãos, irmãos, para que sejamos abençoados e bem-sucedidos, porque e é ano de eleição, sou o ano, né? E o mundo está do jeito que está, e realmente as coisas preocupam, e é ano de eleição, e outras coisas mais, é verdade, irmãos, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Romanos capítulo 14, versículo 8, diz que se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos, de fato que ou vivamos, ou morramos, somos do Senhor. Amém? Diz a palavra, que palavra poderosa para nós, irmãos. A nossa vida pertence ao Senhor, independente das circunstâncias, independente das coisas que acontecem no mundo lá fora. É claro que nós oramos e queremos, como o próprio apóstolo Paulo ensina a Timóteo, para a gente estar orando, para termos bons governantes, para vivermos período de paz, mas nós sabemos, irmãos, que os dias são maus e é tempo de profecias em relação a isso também. E independente do momento, nós somos do Senhor, a nossa vida pertence ao Senhor, e o nosso futuro, irmãos, é de glória, é de estarmos com o Senhor, e o nosso coração não pode duvidar disso. A palavra do Senhor nos diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 19, que se nós esperamos em Cristo, somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se você acredita, eu acredito que o Senhor pode abençoar um relacionamento, eu acredito que esse ano Deus pode mandar um homem de Deus para a minha vida, uma mulher de Deus para a minha vida, eu acredito que esse ano Deus pode fazer multiplicar, abrir uma porta de emprego, ou prosperar mais, ou algo do tipo. Acreditamos nas bênçãos no mundo natural, miserável de todos os homens. Salvação, coração duvida, aí a Bíblia diz que nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque a grande promessa, aí você pode dar uma olhada na sua Bíblia, nós já estamos fechando. 1 João, capítulo 2, versículo 25. Dá uma olhada nesse texto aí. 1 João, capítulo 2, versículo 25. Diz assim: porque essa é a promessa que Ele nos fez. Que promessa é? Quem achou aí? 1 João 2,25. Porque essa é a promessa que Ele nos fez. Carro novo, é que está aí, é? Porque essa é a promessa que Ele nos fez, né? A vida eterna, essa é a promessa, essa é a grande promessa que nós temos, essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. E Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Aquilo que Ele diz se cumpre, aquilo que Ele fala se realiza, diz lá Números 23, 19. Então, irmãos, que nós venhamos tranquilizar o nosso coração no Senhor e viver esse ano, viver esses dias, viver esse tempo, tratar o nosso passado, viver o nosso presente na presença do Senhor, avançando e prosseguindo, né? Esse texto, há várias palavras, mas há 3 palavras importantes aí que você pode marcar, até porque você vai ouvir muito sobre esse ano, né? Então, se você tiver liberdade para marcar na sua Bíblia, marca lá a primeira palavra, esquecer. Em relação ao passado, você vai lá e marca esquecer, esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para as coisas que estão, avançar em relação ao presente, avançando para as coisas que estão diante de mim estão, e depois você marca a palavra prosseguir, né? Prossigo para o alvo, para o prêmio
da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé, irmão, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É tempo de avançar, meus irmãos. Aleluia. Vou convidar o pastor Corifeu. Pode orar, pastor? Glória a Deus. Pois, meus irmãos, pegue aí o seu envelope, onde você colocou o seu projeto de vida, né? E como eu falei já 2 vezes aqui, eu vou falar de novo, né? Você colocou tantas coisas aí. Muitas delas vão acontecer. Se tiver algo que não for da vontade do Senhor, porque Tiago diz lá, né? Pedis e não receber porque pedis mal, por vossos próprios deleites. Se tiver algo que não for da vontade do Senhor, não vai acontecer. Mas aquilo que você está pedindo de acordo com a vontade de Deus, Deus vai fazer em nome de Jesus. E Deus vai fazer muito mais do que nós pedimos, pensamos e escrevemos. Pega aí o seu envelope, vamos orar ao Senhor.